Amigos do canal Madeira Legal, meu nome é Claudinei Freitas e hoje, com o oferecimento da Signo Mate, Rockenbach e Sistema Madeireiro, vamos trazer um importante assunto sobre segurança no trabalho. Peço que se inscreva no canal, compartilhe nossos conteúdos e se gostar dá um like, não custa nada e ajuda o canal. No dia 2 de janeiro de 2023, fomos notificados sobre adequações para cumprir todas as normas de segurança do trabalho, NR12 e assim por diante. Tivemos uma reunião com caráter orientativo no dia 9 de 2 de 2023. Desde então, nós da Madeira Freitas já investimos em uma série de mudanças e continuamos investindo através do SESI. Veja aqui como foi as instruções de reunião orientativa, mostrando até exemplos no vídeo para todos nós do segmento setor madeireiro. Sem mais delongas, eu chamo o colega Maurício Rodrigues Franck, auditor fiscal do trabalho, que vai explicar os itens da notificação especial setorial, essa que eu mostrei para vocês. Maurício, me escuta? Sim, Júlia, escuto perfeitamente. Então, vamos lá. Obrigada. Então, vamos lá. Colegas prevencionistas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que vocês estiverem vendo essa live, esse vídeo aqui pelo canal da Init. Continuando com o que o colega Ricardo falou, nós vamos dar alguns exemplos, mostrar na questão prática as principais máquinas que foram faladas nesse termo, notificação, nessa ação especial setorial. Começando aqui pela serra-fita, na verdade, uma das últimas máquinas que o colega Ricardo falou, até a gente já consegue pegar o gancho, está mais recente. Para que serve a serra-fita? Então, só para a gente fazer um nivelamento. Quando você tira a madeira bruta, você tem que beneficiar. Então, normalmente, esse é o trabalho de uma serraria. Você tira lá a madeira em forma de tronco, de árvore, e transforma ela em perfis idênticos ou similares. Para que a gente possa trabalhar em cima da espessura vamos falar desses perfis, dessas tábuas, nós falamos da serra-fita. Deixa eu colocar o meu mouse aqui. Nós falamos da serra-fita. Quando a gente fala em ajustar essa largura aqui, desses dois, né, dessa cota aqui, falamos de serra circular ou a linhadeira, e o comprimento dela nós falamos de estopadeira. Serão essas três máquinas que nós vamos falar agora. Vou começar pela serra-fita, né? Aqui está um vídeo, um exemplo de uma serra-fita. Deixa eu só colocar o play aqui. Aqui é um exemplo, vídeo tirado do YouTube mesmo, onde mostra o processo de trabalho da serra-fita. Então, entra aqui a tora em formato, a tora bruta, né, cilíndrica. Isso daí é uma realidade que nós temos hoje. Nós temos sempre nessa realidade, né, de um setor de trabalho, um ambiente de trabalho ainda com máquinas desprotegidas. É colocada no carro porta-toras, ok? Esse carro ele é avançado de maneira mecânica até a serra-fita. Da serra-fita, ela vai sendo cortada. Aqui é uma serra-fita vertical. E o trabalhador aí acaba tirando um pedaço aí de resíduo da própria tora, volta para o seu posto de trabalho. Então, por esse vídeo, a gente já estava... Falando desse vídeo aqui, nós temos algumas situações muito interessantes, até que o próprio Ricardo falou. Ora, olha a distância que o trabalhador está da zona de perigo. Ele tem que intervir aqui continuamente, bem perto, para tirar essa sobra que tem aqui do tronco, desse primeiro corte. Tá? Vemos que os acionamentos da máquina são do chave de tipo mecânica. Isso aqui também é muito comum. E isso faz com que, por exemplo, numa queda de energia, às vezes você tem uma serraria que é localizada no interior, e é muito comum ter queda de energia por raio, por árvore que cai na rede, etc. E aí essa máquina vai desligar. E aí na hora que retorna a energia, em função dela ter esse tipo de acionamento, ela vai ligar automaticamente. Não se sabe, primeiro que ninguém está esperando que ela ligue automaticamente. E segundo, não se sabe o que tem lá. Se tiver
uma madeira, né, um material no meio aí que estava sendo cortado, como que ele vai reagir, se vai ter um rebote, se vai ter alguma quebra de fita, alguma coisa. Então, por isso que é muito importante a gente já vai refrisando os pontos que já foram falados anteriormente. Da mesma forma, lembra que o Ricardo falou sobre o dispositivo de acionamento estar longe e protegido por barreiras? Olha lá. Aqui, provavelmente, é onde se aciona a serra-fita. Todo o sistema, né? Fita, o vagonete empurrador, né? O carro alimentador e alguns outros sistemas, provavelmente a regulagem de bitolagem, e ele não tem nenhuma barreira que impeça ele de acessar, porque é uma zona de perigo e, nesse caso aqui, existe essa necessidade de se retirar, mas esse trabalhador não pode fazer isso, porque ele está se expondo, né? Quer dizer, o processo não pode deixar que o trabalhador tenha que se expor a esse tipo de situação. Então, já é mais uma questão também sobre serra-fita. A gente falando aqui, esse aqui é um tipo de acionamento para serra-fita, tá? Aqui vamos falar sobre serra-fita horizontal. Vou colocar o play aqui, ó. Isso aqui é uma serra-fita também, já é horizontal, onde o carro porta-toras está avançando no corte da serra. Tá? Avançar aqui. A gente tem que se esperar, né, ele terminar o corte para que ela volte. Aí eu estou mostrando, esse vídeo é interessante porque ele mostra a espessura, aqui ó, a espessura do corte. Então você consegue regular com a serra-fita, para quem está nos assistindo e não tem familiaridade com esse tipo de máquina, essa é a espessura de corte que você consegue regular com a serra. Deixar só o vídeo continuar, ele tem mais 3 ou 4 segundos aqui. Nós vamos passando, então. Já conseguimos mostrar aqui, ó, se eu der um pause, ó. Nós temos esses volantes totalmente expostos, tá? Nenhuma proteção para impedir, né, essa proteção de distanciamento da região perigosa, da zona perigosa aqui da máquina. Você tem um acúmulo de serragem muito grande e uma série de outras questões aí, que nós vamos falar quando a gente comentar sobre as medidas de prevenção. Olha lá. Essa é a regulagem da serra-fita também, onde essa parte aqui, ela sobe e desce para poder regular a espessura. Então, essa é a atividade de regulagem, ela tem que ser, muitas vezes ela é feita com a máquina em funcionamento, mas se a máquina foi projetada para ser feita a regulagem em funcionamento, uma coisa. Agora, se ela não foi projetada para que seja feita regulagem em funcionamento e o processo, né, autoriza que se faça, você está excedendo, você está ultrapassando os seus limites da máquina, que pode gerar uma situação que não foi prevista por exemplo, quem projetou a máquina, dependente do quando ela foi fabricada. Olha lá, esse é o ajuste de uma serra-fita vertical. Tem que ter essa guia alinhadora, ela tem que ficar o mais próximo da madeira, né, do tora a ser cortado, tá? Passamos aqui o vídeo. A gente fala agora de bitolagem e giro. É importante que a gente deixe aqui os vídeos, a gente colocando, olha lá, ele está fazendo aqui a bitolagem. Ele vem com esse regulador de bitola, tá? Ele normalmente se coloca também um lubrificante embaixo para que a madeira deslize melhor. É inserida, prende ela na própria, ela é presa na própria vagonete, ela tem um dispositivo de fixação. E aí o vagonete é grampeada, né? Eles estão grampeando ela, e o vagonete então é empurrado de maneira, normalmente ele é puxado por um sistema de cabos, tá regulando aqui, ó, a bitolagem. Normalmente ele é puxado por um sistema de cabos para levar para a serra-fita. Então olha só,
nesse momento, nós conseguimos nos localizar o que faz uma serra-fita num contexto de serraria. E agora a gente vai falar sobre o termo de notificação. O que está escrito na notificação? Então, a serra-fita, garantida a proteção dos volantes, tá? Aqui, das porções ascendentes e descendentes da fita com carcaças envolventes. Olha lá, carcaças envolventes. Com resistência compatível com a máquina e deixando descoberta apenas a porção da fita necessária para o corte. Então, é o tal do princípio de máxima proteção da fita, que é aplicado aqui para serras fitas horizontais. A proteção deve ser implementada porque ela tem que controlar 3 riscos: queda da fita para fora dos volantes, a ruptura da fita e o contato da fita na zona de contato com a fita na zona de corte. Ou seja, você tem que controlar ao máximo o contato do trabalhador com a fita naquela zona de corte, que nós já passamos aqui anteriormente. Aqui alguns exemplos de serra-fita que tem essas proteções. Então, essa proteção integral aqui em todo os volantes, envolvendo a fita de corte e deixando apenas a menor porção possível de fita serrilhada da fita exposta. Tá? Eu tenho que cobrir toda a fita? Não, porque senão você não vai conseguir trabalhar com a máquina. Então, esse princípio é deixar o mínimo exposto, o mínimo possível exposto. Temos aqui outro tipo de máquina, mas a proteção ela é semelhante. Olha só o que a gente falou, né? A zona de corte, de maneira que se expõe a menor parte possível da zona perigosa. Tá? E aí, complementando sobre as medidas administrativas, diretrizes, né, ou procedimentos para trabalho seguro na máquina, contemplando as rotinas de revisões para detectar imperfeições e manter a tensão adequada. Por quê, pessoal? Tensão inadequada e danos na fita é o que vai gerar estourar a fita. E a gente vai ver mais para frente, em um vídeo, o que significa ter uma fita estourada no meio do processo e quais riscos isso daí implica. A segunda questão são os procedimentos para ajuste de espessura do corte. Ou seja, quando for ajustar a espessura de corte, não se pode expor os trabalhadores a situações de risco. Então, se, por exemplo, o ajuste é manual, feito com a máquina em marcha, né, em funcionamento, muito provavelmente isso vai expor os trabalhadores a situações de risco. Ou o trabalhador precisa chegar bem perto da fita para conferir, por exemplo, a espessura de corte. Digamos que você tem um pedido lá, ou uma determinada tora que precisa ser cortada numa espessura de, por exemplo, 30 milímetros, né? 3 centímetros aí. E não existe nenhum tipo de medição automática. Então, o trabalhador provavelmente não. Alguém vai ter que ir lá, ou com uma trena, ou com uma régua, ou com algum dispositivo de medição, conferir qual é essa medida. Então, essas situações, elas têm que ser pensadas e planejadas para que não exponha trabalhadores a risco. Olha lá. Para a serra-fita vertical, a gente tem aqui tipos de proteção. Então, máxima cobertura do disco, né, nesse tipo aqui, ó. A serra-fita vertical, normalmente, ela entra embaixo, num nível abaixo do solo, aqui, ó, aonde que está a roda do carro porta-toras. E você tem aqui o volante inferior, ele entra abaixo do nível do solo. Aqui, ó, no caso, ele vai estar aqui. Então, todas essas proteções, essas zonas, elas têm que ser protegidas. Embaixo do nível do solo precisa? Precisa se tiver acesso. E muito provavelmente tem que ter acesso, porque tem que coletar serragem de lá. Então precisa também assegurar que aquela zona ali, aquela porção do volante abaixo da linha também esteja protegida. E fora, né, essa que está exposta, máxima proteção. Olha lá. Aqui é uma serra-fita vertical. Nós temos aqui uma proteção ajustável, né, que o colega Ricardo comentou, sobre uma proteção ajustável, ou seja, deixou a menor porção da fita exposta. Além de tudo isso, tem a guia que é regulada.
aqui é uma máquina com uma proteção móvel, intertravada. Na verdade, ela está em fase de implementação. Nós fizemos esses registros, essas filmagens durante a implementação. Então, quer dizer, ela já está fechada, ela pode ficar fechada, e aí não expõe o trabalhador a risco, ou controla-se o risco de você ter um acesso a essa zona de perigo. Aqui, como era ainda em fase de implementação, não estava com o dispositivo de intertravamento instalado, mas é um modelo, é um tipo de proteção que pode ser implementado. Olha lá, vamos falar da lâmina, né, ou da fita. Quais são as consequências da quebra da fita? O que acontece, né, pessoal? Quando a gente tem um desgaste ou uma tensão excessiva, ou até mesmo uma falta de tensão na fita, né, ela tem que ter ela tem que trabalhar entre dois limites, né, o máximo e o mínimo que você precisa. Você pode ter uma ruptura dela, tá? Essa ruptura, muito provavelmente por causa de vibração que ela vai sofrer e dos próprios esforços que ela vai ter. E isso pode gerar várias situações muito perigosas. Por isso que se tem que ter proteções que sejam também adequadas aos esforços da máquina, né? Por exemplo, você vai fazer uma proteção que seja de um plástico que pode quebrar. Esse plástico pode quebrar se a fita estourar, por exemplo. Evidentemente que não. Então, ela tem que ter resistência compatível com as situações. Vamos ver aqui uma situação onde pode ter uma quebra da fita, né? Olha lá. Quebrou a fita. Então, você vê que ela sai aqui ela é projetada para fora e ela foi contida pelas proteções. Por isso que nós temos que ter afastamento da zona de perigo. Por quê? Porque também você reduz o risco de, mesmo, né, na hora que essa fita ela foi projetada aqui para fora, não vai assegurar que não vai ter ninguém aqui nessa região que possa sofrer. Essa fita, evidentemente, ela vai causar um corte, ou até mesmo uma amputação, e até dependendo de onde pegar, né, da região do corpo que pegar, você pode levar o trabalhador à morte. Vamos ver um outro exemplo de que pode acontecer em caso de quebra de fita. Olha lá, a fita quebrou. Ó. Ela foi contida, ela quebrou e ficou contida aqui por causa da proteção, então ela não voou para fora. Evidentemente que aqui ainda falta a proteção desse lado, mas é importante esses dois vídeos sobre a quebra da fita, importante para que a gente possa ter, né, a materialização da função da proteção. Além de proteger contra um acesso acidental de um braço, uma mão, uma parte do corpo, ela é também para proteger quando ocorre essa situação de quebra da fita. Vamos ver de novo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Aqui embaixo, aqui nós temos a questão da serra-fita vertical. O que eu falei? No eixo, no volante inferior, nós temos um acúmulo muito grande de serragem. Né? Por gravidade, essa serragem vai cair aqui. E essa serragem vai ficar acumulada e ela é muito danosa para o processo. Começa a entrar na fita, quem trabalha com isso sabe que ela pode acarretar em uma série de questões. Então, é preciso fazer o quê? A limpeza dela. Você imagina que um trabalhador, isso aqui vai acumulando serragem, a máquina está lá, e aí, pela própria dinâmica da empresa, olha, tem uma série de peças para produzir, não podemos parar a máquina, etc, etc, ele vai ser, praticamente, ele vai ter que escolher, né, tem que fazer a limpeza, e aí vai ter que fazer a limpeza com a máquina, por causa do tipo de processo, né, das exigências do processo, com a máquina em funcionamento. Agora, você imagina fazer
uma limpeza com uma pá aqui, com alguma coisa, ou até às vezes com a mão, ou com uma ferramenta, você vai tirando ou vai jogando essa serragem para baixo com a máquina em movimento. Está expondo o trabalhador a uma situação de perigo que, além de ser em desacordo com a norma, as lesões que isso aí vai causar são gravíssimas. Tá? No mínimo, um corte muito grande e muito provável que tenha uma amputação até morte do trabalhador. Aqui nós vemos, ó, embaixo de uma serraria, já é uma caixa coletora de serragem. Então, o volante fica aqui, nessa porção, e essa serragem cai, é feita uma coleta dessa serragem. Pode ser feito com a máquina em movimento, porque ela vai caindo automaticamente, sozinha, pela própria gravidade. E aí nós colocamos, são colocados aqui carriolas ou vagonetes para coletar. Você vê, são medidas que não envolvem um sistema de segurança, mas que elas evitam e muito acidente de trabalho. Deixamos aqui as referências dos vídeos utilizados aqui.